coisa, a interação não dá certo, você joga a interação fora, só um pedacinho dela, e aí faz as coisas. Que coisa, né? Mas tá bom. Ele. Depois você. Então, tipo assim, se não tiver interação, eu só somo o SQL com SQI, grau de liberdade eu não mexo. Se não tiver interação, excelente, vamos falar de novo. Fiz a interação, estava uma linha de interação, tinha soma de quadrados e graus de liberdade, não é isso? Tá. Como que eu obtive essa coisa? Só para relembrar, né? Era tratamento menos via menos volume. Não é isso? Se não tem interação, eu pego essa parcela e jogo no resíduo. O grau de liberdade não. Só isso. Uma soma, né? Isso. Mas onde foi esse grau de liberdade? Não posso te mostrar agora. Ah, tá. Eu não consigo te mostrar, mas é. Não, vai xingamento, não, por Deus. Para onde vai? Foi para. Não é isso. Existem fontes de variação do problema. Existe uma formulona que tem toda a variação de tudo e as parcelas. Estou tentando ser mais qualitativo no negócio que eu vi matemática. Interação é como se. Imagina que existe uma fórmula zona. Nessa fórmula zona tem tudo que afeta o problema. Tem linhas, tem colunas, só que tem um termo que é linha vezes coluna. Isso é interação, entendeu? Existe esse termo, linha vezes coluna. É quase como se eu dissesse para você, tipo, eu tenho uma. Que cálculo você está fazendo? Cálculo 3? Cálculo 4. Tá, já passou o 3, né? Graças a Deus, passamos, né? Tinha o cálculo 2 lá, tinha a equação de superfície em cálculo 2. Z igual a 2x mais 3y. Beleza. X e y, não é isso? Tipo, Z igual a 2x mais 3y. Não plano essa porra. Se eu somasse um termo x vezes y, já mudou a superfície toda, percebe? Sem poder explicar o que é, mas te explicando qual que é a lógica por trás disso, é que o problema varia no todo, uma parte está nas linhas, uma está nas colunas, uma está no tratamento. Tem casos que linha e coluna não são independentes, então existe um termo nessa equação doida que é linha vezes coluna, chamei de interação. E não explicando a matemática mais profundamente, a única coisa que eu posso te dizer é: aceite que quando não tiver interação você vai jogar só essa soma de quadrado, mas os graus de liberdade não. É porque daí não tem como fazer uma relação mais total e existe mais. Para agora, para sua prova não. Não. Mas se você quiser, eu te mostro a parte mais matemática depois, a parte mesmo. Não sempre pela prova, entendeu? Sem ser pela prova faz todo sentido. Tá? Show? Fala, Lu. Uma dúvida até já matou, que era igual, mas ainda tem outra que. A parte do tratamento, você poderia repetir como é que chega? Tá. Parte do tratamento. Qual parte? Tudo? Isso, Você entendeu como faz a soma de quadrados nas linhas? Isso. Eu vou falar de novo. Você faz uma média de uma linha, linha 1, subtrai a média global, eleva ao quadrado. Só que como você tem mais do que a linha 1, você tem a linha 1, a linha 2, a linha 3, você vai somar tudo isso, vai ser a soma de quadrados entre linhas. Quando você multiplicar pelo número de elementos que tinha na linha 1, esse termo somado 1, 2 e 3 é soma de quadrados. Esquece linha. Pensa em tratamento. Eu tenho a média do estado do tratamento, então vai pegar a célula e tirar uma média. Vou subtrair a média global, elevar ao quadrado e multiplicar pelo número de repetições que eu tenho, que é o número de elementos que eu tenho no tratamento. Mas essa questão da célula, você. Porque tem Sobe coisa. na tabela pra gente. Vamos fazer um para ficar bem claro. Ó, sobe aí. Na tabela original. Beleza. Vamos pegar linha 1, coluna 3, pode ser? Pode ser. Média da linha 1, coluna 3, 9,5, certo? 9,5 menos média global. Não sei qual é a média global. Tudo bem. Média global, média de toda a tabela. Soma todos os valores, divide pelo número total. Estou ainda na chata. Não, tudo bem. 9,5 menos média global, certo? Sobe ali. Isso. Eleva ao quadrado. 9,5 menos média global ao quadrado. Multiplica pelo número de elementos que você tem no tratamento. São 2. Beleza? Você tem esse terminho. Agora você vai ter outros 11 desse para calcular. Não é? Todas as outras 11 células e vai somar todo mundo e vai dar 405. Tudo bem? Você tinha 12 células, então o número de graus de liberdade é menos 1 é 11. Certo? Tá bom. Nesse momento você já tem a variância do tratamento. Não é isso? Tá bom. E se você quiser concluir o teste sobre o tratamento, você tem que pegar o que está no tratamento, dividir pelo que está no resíduo, vai dar uma F. E essa F você vai comparar com uma F crítica. Ele fez o restante do processo. Ele é igual, só que agora é na célula.
Legal, não tinha sacado, é da célula. Beleza? Célula percebida. Gente, eu vou ter que resumir sem muita. Se puder correr aí, tá te cortando muito, né? Senão... Não. Quer que eu dê uma pinceladona na regressão? Eu queria até passar a regressão que eu vou saber fazer, mas eu acho que eu vou fazer muito rápido, né? Nesse não, sentido. Não, se quiser eu dou uma corridinha também. Regressão acho que dá pra... Quer pegar os exemplos? Você pega intervalo de confiança, pega a tabela. Eu prefiro matar a tabela e te liberar. Tá, volta um pouquinho o zoom se conseguir. Ó, eu vou falar, eu acho que não cai, então, não sei se não cai, mas regressão vai ser agora um problema parecido com olhar duas variáveis ao mesmo tempo, e não mais comparar grupos. Eu vou comparar uma variável com uma outra. Então, eu vou querer estimar. Não, mas deixa eu ver a tabela. Só fazer uma parte de... Então, não precisa resumir mesmo, senão vai ficar muito corrido. O que existe nisso aqui não está no papel, mas eu só vou dizer o que existe para a prova. Okay? Eu vou assassinar uma aula de estatística agora no detrimento do tempo. Tudo bem? Tá. Idade a altura dos pais, a altura dos filhos. Se fosse tudo perfeitamente, você estimar, se fosse uma coisa determinística, você poderia falar, bom, seus pais têm média 1,80, você vai ter 1,77,5, pronto. Isso seria determinístico puro. Se você acertasse 100% todas as vezes, você não precisava nem de estatística, porque você já tem a verdade, certo? Fenômenos físicos, às vezes são assim, você tem equações já determinadas, você calculou um x, você já tem exatamente o y e acabou. Beleza? Tá. Quando isso acontece, e uma variável pode ser exprimida com uma equação em função da outra, mas é perfeito. Cada pontinho aqui cai como se fosse uma reta perfeita. A gente está num programa que nem precisaria de estatística. Raramente isso acontece, mas a maior parte das vezes isso é meio variável. Tipo, a média de altura dos pais, tipo, tem pais que têm média 1,60, aí tem filhos mais baixos aqui no 1,60, mas pode ser que tenha um filho ou outro mais para cá, né? Tipo, se eu fizer um gráfico aqui, os pais que têm 1,60 não podem ter vários filhos aqui, não necessariamente com 1,60 ou baixos. Pode ter um filho alto, biológico, pais baixos, pode. Então, tipo, até existe uma tendência, na verdade, de que se os pais são mais altos, os filhos tendem a ser mais altos. Eu poderia escrever uma reta e ter uma equaçãozinha aí, com x mais b, que guarda essa relação. Dado o valor de x, eu tenho o valor de y médio, porque podem ter várias alturas. Pode ter um pai que tem 70 e um filho ter 2 metros. Pode. Não é comum, mas pode. Então, existem problemas que você quer tratar a sua média, que a gente está comparando entre grupos. Agora, é essa coisa aqui, essa reta aqui. Tudo bem? Se o fenômeno é perfeito, todos os pontos cairiam na reta, como está ali na direita. Quanto mais essas variáveis, quando eu digo assim, elas estão perfeitamente correlacionadas. Tá, calma que eu vou chegar lá. Muito boa. Se as variáveis estiverem perfeitamente correlacionadas, linearmente. Isso. Todos os pontos caem aqui. A gente em estatística só vai usar reta agora. Então tem x, eu consigo escrever uma outra variável em função de x com uma reta. Beleza. Existe uma força de associação dessas coisas. Quanto mais fortemente associadas, mais os pontos tendem a ficar próximos da reta. Eu vou chamar isso de correlação. Quanto mais próximos da reta, eles estão mais correlacionados. Tudo bem? Tudo bem? Eles podem estar correlacionados dessa forma. Quanto mais um, mais o outro. Eu vou falar que é uma correlação positiva. Poderia acontecer ao contrário. Imagina que isso aqui fosse mais exercício físico e no Y fosse risco cardiovascular. Aí, quanto mais exercício físico, menos risco cardiovascular. Tipo, estão associadas, mas com uma correlação negativa, decrescente. Quando um desce, o outro cai. Tudo bem? Existe a gente vai querer agora, e eu vou assassinar a estatística, isso aqui dá uma aula, isso aqui dá um semestre no curso de estatística e dá, sei lá, umas 3, 4 aulas no curso de vocês. Mas a gente vai querer falar o seguinte: existe uma reta média verdadeira que eu não conheço. Com os meus dados eu vou criar essa reta que é a reta dos dados. Existe uma reta verdadeira que eu nem sei onde está, mas ela mora aqui, né? Mas existe uma reta verdadeira. A que eu tenho vai me dar um y, a altura do filho, médio, em função do x que eu tenho na minha base. Eu vou pegar minha amostra e vou construir esse cara aqui. A gente vai construir a melhor reta x mais b para explicar esse fenômeno.
Tudo bem? É útil, pô, é útil. Na minha IC eu usei isso aqui, eu tinha lá várias aberturas de fissura diferentes, que era um certo nível de degradação do meu concreto, eu tinha que, em função da abertura de fissura, determinar a resistência. A resistência caía quanto mais a fissura abria. E aí eu medi, para o nível de abertura de tanto, a resistência está em tanto. Eu fui medindo esses pontos e fiz uma reta que era decrescente. Eu não tinha a verdade verdadeira, que seria um doutorado e a equação física do fenômeno bonitinho, mas eu tinha uma reta lá, menos 2x, mais alguma coisa, pronto, já me ajudou a tomar decisão, beleza? O que a gente vai testar é se essa reta média é significativa ou não. E ela é uma reta média. Existem pontos acima e abaixo dela, e no termo matemático a gente chama essas diferenças do valor aqui de resíduo também. Então, tipo, existe toda uma teoria que eu não vou conseguir te explicar agora, mas eu quero colocar isso numa tabela de ANOVA para você enxergar como as coisas estão associadas. Que o entre linhas total e o resíduo aqui vai virar o que está na regressão, o que é o todo, e tudo que não está na regressão é resíduo. Entendeu? A gente vai modelar o problema como se fosse uma nova, só que agora não são média entre grupos, é essa média dessa coisa aqui que eu chamei de modelo de regressão. Existe esse fator, esse coeficiente chamado Rzinho, que é o coeficiente que mede como relacionados os dados estão, positivo ou negativamente, em uma reta. E esperto, em dois. Já botou um caso aqui muito legal, que quando eu calcular uma reta nisso aqui, principalmente daqui acima, da meio horizontal, se eu quiser estimar esses dados, então esses pontos para uma reta, vai dar uma reta meio horizontal, não vai estar nem crescente nem decrescente. Inclusive, quando ela está meio simétrica, se eu quiser estimar esses dados para uma reta, ele vai dar quase horizontal mesmo. Esse coeficiente vai apontar para zero, mas não quer dizer que as variáveis não estão associadas, só quer dizer que elas não estão associadas de uma maneira linear. Tudo que a gente está fazendo aqui é linear. Eu vou explicar como você vai testar seu modelo de regressão, uma x mais b que você calculou esses dados é bom, vai cair numa nova. O que você está estimando? Você está estimando este cara, porque a verdadeira reta tem um coeficiente de angular, né? Tem um coeficiente angular, a verdadeira. Só que eu não conheço. Então, com os meus dados, eu vou calcular um azinho que é uma estimativa. Eu vou calcular um bzinho, que é o coeficiente linear, também é uma estimativa. Tipo assim, essa é a reta que eu criei. A verdadeira reta ela pode estar assim, mais para cá, mais para lá. Ou ela também pode estar mais para cima ou mais para baixo. A verdadeira reta deve morar num negócio meio assim, ó. Tipo, ela está aqui no meio. Entende? Aí eu vou terminar a nova e vou deixar você explicar, tá? Porque eu sei que é legal explicar, né? Porque sexta de noite a pessoa já deve estar cansada. Mas eu vou deixar ele explicar para vocês o quê? Eu estimei o A e eu estimei o B. Então tem como criar um intervalo de confiança desses caras, tem como testar esses caras com hipóteses. Só para dar uma continuidade do que a gente explicou até agora, eu quero testar a regressão. Significativa, sim ou não? Vai ter um F e um F' que a gente vai decidir. Eu vou parar minha explicação nisso, porque é uma continuação natural da nova. Tá bom? E aí eu vou explicar mais um ponto ou outro disso aqui, do Rzinho também, não é isso? Aí acabou. Só para comentar um pouquinho rapidinho, por que a gente faz isso, né? Por que a gente tem que fazer modelo de regressão? Cara, modelo de regressão é uma boa maneira... Deixa eu. Eita, foi mal. Modelo de regressão é uma boa maneira da gente fazer previsões. Tipo assim, beleza, tem esse modelo que me parece estatisticamente bom, então eu testei ele, beleza. Parece que reflete a reta real se eu tivesse uma. E aí eu consigo entender que quando eu dou uma entrada em X, eu recebo uma resposta em Y. Então, sei lá, tem uma altura média dos pais, com ali meu índice de significância, eu consigo chegar em uma altura média dos filhos. Só que essa regressão aqui ela funciona linear. Aí, por exemplo, essa aqui que o Thiago fez, uma linha parece que tipo, não consegue criar um modelo de predição, um modelo que consiga, a partir de um valor de X, uma reta, prever o valor de Y. Só que existem outros vários modelos de regressão que não são só lineares. Inclusive, eu poderia falar que aqui pode ser, parece que muito, dá para aproximar muito bem com uma parábola, que seria uma regressão de um polinômio, de um segundo grau. Mas o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente falar que a minha regressão é a primeira curva que passa por todos esses pontos. E legal, ela está totalmente adequada a esse conjunto aqui, a tabela que me foi dado, o conjunto de dados. Só que aí, quando eu pegar um outro dado qualquer,
pô, eu posso ter um resíduo desgraçado, e não é isso que eu quero. Eu quero, no geral, conseguir combinar o quanto que meu modelo entregou, que é o quanto de dados que eu tinha, com os meus próximos testes que eu vou fazer. Então, tipo, eu vou colocar uma nova variável, ela vai se adequar àquilo ali? Ou então, tipo assim, os meus resíduos aqui eram 0 para o modelo que eu escrevi, e aí quando eu coloco outras variáveis, o meu modelo fica imenso. Isso é uma das coisas que, tipo, há uns desafios da estatística, há uns desafios também, tipo, de programação de aprendizagem de máquina e de modelos de regressão, que é literalmente combinar uma relação que a gente chama de viés-variância. Então, é basicamente entender quanto que ela se adequa, quanto que minha regressão se adequa aos dados que eu entreguei para ela e quanto ela vai continuar se adequando quando eu der novos dados para ela. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, mas entenda que a linear ela é muito boa pela estrutura dela. A x mais b, da maneira que a gente está acostumado. Então a gente vai aprender a calcular o A, o B, entender se esses RBs são factíveis, então se tem um R bom, se o R representa que essas duas variáveis têm alguma relação entre si, uma correlação, e aí de fato entender se essa reta que eu desenhei se parece de alguma maneira com a reta que seria a que descreve o fenômeno universal. E para isso a gente consegue fazer uma análise muito parecida com a variância tanto das variáveis de x, com as variáveis de y, e as variâncias das duas ao mesmo tempo. E acho que é isso que a gente vai entrar agora. Eu vou só mostrar. A coisa vai virar um teste. Qual o teste? Eu não sei qual te passaram, mas eu vou te explicar o conceito que no final do dia ele vai perguntar teste de regressão. Mas no final é assim, a gente começa subindo que y é y sozinho, está tudo certo. Só que pode ser que eu ganhe informação, eu quero testar se eu ganho informação de y quando eu coloco o x na jogada. Pensem em dimensões, é como se eu tivesse com y ele mesmo tem uma variação lá. Será que eu colocar o x aqui, a x mais b, será que eu ganhei explicação de y? Será que eu consigo explicar melhor a altura de filhos se eu considerar a altura dos pais? Ou não, é melhor só pegar a altura de vários filhos e fazer umas médias, umas coisas do tipo. Eu estou testando como se fosse, eu começo assumindo, não tenho nenhum modelo que junta as duas variáveis. Se eu rejeitar a hipótese nula, eu falo, não, a regressão é significativa para explicar meu fenômeno, e portanto, se ela é, e eu controlo meu erro ao afirmar isso, né, eu vou usar ela, né? Tipo, eu vou testar um modelo, eu vou testar uma hipótese que se eu rejeitar, isso me ajuda a usar a x mais b que eu encontrei, certo? Em algum momento, sabe se cai melhoria, Gui? Não? Existia até um tempo atrás análise de melhoria, existia um teste há uns anos atrás que era a análise de melhoria. Aí a gente partia para o segundo nível, que era tipo assim, considera que a reta é bom e eu vou testar se é melhor usar uma x ao quadrado mais bx. É a mesma ideia, só que aqui a gente não tem nenhum modelo da altura dos filhos em função de ninguém, a altura dos filhos é ela mesma, coleta o nome de filho e tire suas próprias conclusões. Mas talvez seja melhor botar esse elemento média da altura dos pais. Pode ser que isso explique melhor. Se os dados corroborarem com isso, eu vou construir um y, x mais b, que vai me ajudar a rejeitar essa hipótese. Beleza? Em matemática isso é a mesma coisa que eu testar. Eu estou imaginando que o fenômeno é ax mais b. A hipótese nula é como se o a fosse zero, entende? Y igual a b, né? A média do y é uma constante, acabou. Mas não é. O a é diferente de zero, então tipo, o y depende de um certo coeficiente que é a função de x. Eu não sei como eles montaram para você, mas é assim que você vai entender. Vai te dar um problema e teste a regressão, isso aqui que ele quer, tá? Se ele já te deu um p-valor, o p-valor deu 0,043, 4%. Rejeitei a zero. A regressão que eu tenho é significativa. Aí o que você pode perguntar? Ache o A e o B e me dê a regressão, e bota isso no teste, entendeu? Ok. Agora pode ser que ele não te dê o valor e fala para você. Verifica para mim se é bom usar ou não. Você vai ter a regressão. Aqui eu sugiro você fazer cada passo a passo do que está aí, porque a gente pegou a mesma base, essa daqui, XY, a mesma base, e usou ela para tudo que tem em diante. Aí até mostrando como é que faz o A e o B, tá? Tem umas coisas com variação, mas tudo bem. Aprende a calcular essas coisas com as fórmulas que a gente colocou aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ser muito... Quer que eu vá? Não, é que eu não quero complicar demais nessa altura, mas ó, a gente vai falar de somas de quadrados, igual a gente tem feito.
Então, o x com ele mesmo está aqui, ó, x menos x barra ao quadrado. Vai ter uma soma de quadrados do x com ele mesmo. Vai ter uma soma de quadrados do y com ele mesmo. Vai ter uma soma do x com o y, que daí tem um termo que interage os dois. O que eu sugiro? Copia essa fórmula, faz esse exercício igualzinho está na apostila, para você saber como faz. Eu quero focar mais na tabela, porque a tabela é o que resolve, mas tipo, você vai ter que calcular o negócio que vai cair na tabela igualzinho aqui. Tudo bem? Deixa eu só fazer duas ponderações. A primeira é que, tipo, primeiro que dá pra. O que sempre acontece é que o termo de baixo no denominador, a tendência é ele ser não, ele vai ser sempre maior ou igual. Porque ele está calculando as duas separadamente. Aquela coisa tipo, é como se fosse uma variação de média geométrica, sabe? Mas não vai muito por isso aí, porque senão pode confundir mais ainda. Mas entenda que quanto mais próximo isso aqui de 1, significa eu falar que a variação de x com y ao mesmo tempo é muito bem explicada pela variação de x com a variação de y separado, sabe? É isso que a gente está analisando. Dá uma notada, se você olhar pela fórmula ali, o xx e o xy, eles estão elevados ao quadrado, então eles são naturalmente positivos, os dois estão no denominador, aí o produto dos dois é naturalmente positivo, e aí dá para existir a raiz. Agora, o de cima é um xi menos o x barra e o y menos o y barra. Algum dos dois pode dar negativo. Se der os dois, não tem graça que valor positivo, mas se algum dos dois é negativo, aí pela primeira vez a gente vai conseguir trabalhar com um valor, esse R pode ser negativo, que é justamente o que a gente acabou de explicar, que existe uma correlação negativa entre os dois. Quando um cresce, um automaticamente diminui. Aí o denominador a gente sempre mantém positivo. Então veja que a variação de x com y, os dois juntos, é o que vai determinar se o nosso modelo é um modelo de regressão crescente ou decrescente, ou de correlação positiva ou correlação negativa. Mas entenda que quando o módulo desse R estiver mais próximo de 1, é porque cada vez mais, ou com maior qualidade, a gente está conseguindo falar que essa regressão bem representa um modelo real. Ou melhor, que esse conjunto de dados bem representa um modelo de regressão. É isso. Coisas que eu faria se fosse vocês num problema desse. Pega o x e o y que ele te deu, coloca nas colunas. Soma todo o x, soma todo o y, vai ter somatório de x aqui embaixo, somatório de y aqui embaixo. Faz o x ao quadrado e o y ao quadrado, faz a multiplicação dos dois sozinho. Você vai precisar disso tudo. Ou aprenda na calculadora a salvar esses valores, colocando x e y, deve dar para descobrir tudo isso. No HPzinho eu sabia, mas puta, faz 8 anos, eu não lembro mais. Qualquer coisa a gente faz, no final se a gente tiver um tempo eu ensino vocês a fazer. Bem assim. Mas beleza, você vai ter que calcular essas coisas todas, a média do x, a média do y. Beleza. Você vai ter que calcular no final do dia, esses termos aqui, ó. Soma do x com ele mesmo, que seria um numerador da variância do x, o numerador da variância do y e um numerador dessa coisa multiplicada x e y. Não é tão difícil, só que está meio analítico, mas tudo bem. O que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó. Você vai ter, cadê aqui, ó? Você vai logo no problema, acho que eu prefiro deixar aqui, ó. SXX, SYY, SXY. Calcule essas coisas, ok? Não é difícil, são meio que variâncias, mas para x com x, para x com y, para y com y. Vai ter uma formulinha que vai te dar o A e o B em função dessa coisa toda, ó. B é esse 2 aqui, então vai ter um cálculo de B, acho o A. Vai ter a formulinha também. Começou o problema, SX, SY, SXY, B, que é a divisão, acho, do último que eu escrevi como o primeiro, não é isso? E o A, tem que calcular a média do X e a média do Y também. Calcula lá, média do X, média do Y, pronto. Calcula essa coisa toda, beleza? Acha o A e o B. Deixa eu só ver se ficou... Vixe, eu fiz ao contrário, hein? Estou falando da X mais B, mas no material. Vocês aprenderam como? BX mais A? A mais BX? Eu usei A mais BX. Então vou usar, perdão, viu? Vou usar o que vocês... Isso aqui muda. Na minha época era X mais B. Tudo bem. Então, tudo bem. Isso tudo é de partida para começar o exercício. Não dá nem para construir a tabela de regressão, para saber se ela é boa ou não, se eu não calcular essas coisas todas. X barra, Y barra, aquelas somas de quadrados, o B e o A, e quando eu tenho o B e o A eu já tenho essa reta aqui. Pronto. Aí você vai usar o que está
o que está aqui no material. O que entra aqui, ó, não vou conseguir te explicar, mas com certeza tem explicação matemática, mas tudo bem. É B vezes S x, y. Esse aqui é a soma de quadrados da regressão. Essa coisa aqui. Beleza? Você vai ter calculado essa coisa toda, todo mundo. Essa é a soma de quadrados. Qual que é a total? Deixa eu ver aqui. O total era bem tranquilo também. O total era y. Aqui. Aí você pode calcular como diferença, enfim, do jeito que você quiser. O resíduo eu calculei exatamente como diferença. É isso aí. SY menos BSXY. Só é trabalhoso, mas nem é tão demorado assim. Mas... Bom, estamos vendo um AX mais B. Acho A, acho B, para achar eles você precisa achar esses caras. Achou esses caras, vai ter soma de quadrado desse termo, total é esse termo, resíduo é um menos o outro. Beleza? Estamos em uma dimensão. Então, você vai ter N variáveis, ali, N pontos. Acho que eu não vou conseguir te explicar nesse momento com algo muito lógico, também vou te pedir para aceitar. Você tem N pontos, então aqui entra N menos 1, porque isso é uma variância total, beleza? E aqui entra 1. Por quê? Porque sim. Porque é X mais B. Tudo bem. Vocês vão ter que aceitar nesse momento. Tudo bem? Portanto, o resíduo vai ser isto menos aquilo. Em fórmula, que vem menos 2, mas você não precisa decorar isso. Vai total menos a variação. Aí acabou. Vamos fazer o exercício aqui, ó. Ele deu todos esses números aqui. Aí vem comigo. A mesma coisa que a gente fez lá, a gente faz aqui. Não precisa ser muito na escala, mas um pouquinho ajuda. Um 0 bate aonde? No 3, né? 3. No 1 bate aonde? No 4. Depois aonde? No 7. Depois aonde? No 15. Estou pegando os números em x e botando em y. Ó, 0, 1, 2. O 3 bate lá no 15, está por aqui, tá vendo? Tá. Um 4 vai para o 11, está estranho, estranhíssimo, mas tudo bem. Um 5 vai para o 14, o 6 vai para o 17. Não está tão. Tipo, eu vou construir uma reta, mas não parece que vai dar perfeitinho. Especialmente mais por fim, a coisa está meio estranha, certo? Então eu nem sei quanto vai dar o R no coeficiente de correlação, mas eu sei que não vai estar tão do lado do 1. Se tiver uma alternativa ali, você não chuta do 1. Mas que tem uma associação positiva, tem, né? Se tivesse alternativas com Rzinho e tiver negativo, você joga fora. Beleza? Beleza. A gente calculou o SXX como se fosse o numerador da variância. É a soma de quadrados do x. Então, aqui é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Média do x vai ser a média de 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 dividido por 7 termos. X menos x barra elevado ao quadrado, número de elementos, soma de quadrados. Vai dar 28. Calcula essas coisas, o A e o B vai dar esses termos aqui. Então tá, aqui você já sabe, a reta, se existe, se é boa, ela é y igual a 3,06 mais 2,36 vezes x. Temos a reta. Ela é significativa para o problema? Vamos colocar as coisas ali. B, que é 2 vezes 28, dá 155. O grau de liberdade já está feito, né? Quantos termos eu tinha? Eu tinha 7 termos, né? Aqui vem 7, isso tem 7, um ali só dá 6. SY, Y, não lembro quanto deu, ali em cima, 184, né? 184. Tudo que não é resíduo é tudo que não é